Olá, mais uma vez estamos juntos para esse 16º episódio do Psicopapo e eu tô muito bem acompanhado hoje, pessoal, sério, muitíssimo bem acompanhado. Eu tô aqui ao lado do meu amigo, colega de profissão, Odair Silva, ele que também é professor de psicanálise, né? E também, como sempre, estou mega bem acompanhado pela minha colega Thaís Serafim, né? Também professora de psicanálise e outras 32 formações que ela tem, que eu não vou conseguir lembrar de cabeça, né? E aí eu quero dar boas-vindas para vocês. Olá, Thaís! Olá, Brenda! Olá, Odair! Seja muito bem-vindo ao nosso podcast Psicopapo. E hoje nós vamos trazer um tema muito interessante, muito legal, que não é para ser discutido só nesse mês de novembro, mas durante toda a nossa existência, durante toda a existência da civilização. Nós vamos falar sobre o que, Breno? Nosso episódio de hoje é psicanálise e negritude, certo? E no momento, a data exata que a gente está gravando esse episódio é a véspera do Dia da Consciência Negra. Amanhã é dia 20 de novembro, né? Dia da Consciência Negra. E a gente tá aqui com duas referências, assim, pra mim, pessoalmente, para falar sobre isso eu não podia falar sozinho, não posso falar sozinho, tem que ser com eles. Odair, bem-vindo, cara. Você tá à vontade? Bem-vindo, obrigado, né? Obrigado, Breno, que já é meu amigo, já tem bastante tempo, muito tempo. Thaís, que eu conheci na escola de psicanálise, onde nós três trabalhamos. E obrigado pela oportunidade e convite de vocês, estar participando desse tema que é tão interessante para mim, particularmente. Gosto muito desse tema, acredito muito na maneira com que tem que se pensar e a discutir sobre esse tema, que quando você fala de negritude, automaticamente a gente pensa em racismo. Então, para mim, é uma discussão muito importante e sempre que for convidado, vou aceitar e vou participar sempre. Obrigado pelo convite. Ah, imagina. E a nossa proposta hoje, gente, é falar de como esse tema, o que ele representa para nós. Qual que é a importância de profissionais da escuta, seja você psicanalista, psicólogo ou simpatizante da área, né? A gente precisa considerar o fator racial, o fator da cor, como algo identitário, sabe? É algo que atravessa. Nós estamos dentro dessa estrutura que nos molda em ideais que passam por ideias segregatórias, passam por ideias que são, sim, racistas, né? Um movimento interessante, inclusive, assim, de uns tempos para cá, muita gente entendeu que é um problema você ser racista. Isso é muito bom, as pessoas entenderam de um certo modo que ser racista é algo ruim, beleza. Só que aí nisso elas começaram a se esconder atrás do termo racista como se fosse ofensa. E aí impossibilita o diálogo. Se eu falo assim, fulano, cara, presta atenção no que você falou, a sua fala foi um pouco racista, a pessoa já se ofende, acha que foi um ataque pessoal a ela e não quer entender o que aquilo ali significa, por que pode ser considerado racista ou não. Então, assim, não, a gente tá aqui para aprender, a gente não nasce desconstruído, né? E como psicanalista a gente precisa passar por esse processo de desconstrução. Porque vai chegar uma pessoa no nosso consultório e eu preciso levar em consideração o fator identitário dela em relação à estrutura onde ela foi moldada, a estrutura onde ela cresceu. Tem uma série que eu assisto que eu gosto muito, eu choro em quase todos os episódios. Você já conversou comigo sobre essa série? This Is Us. O This Is Us, isso, o Daí também assiste. E tem uns episódios lá que mostra o diálogo do pai, que é o Jack, com o Randall, né, que é o filho negro adotado. O filho negro adotado. O que já abre um debate assim enorme pra gente, mas enfim, a cena específica que eu quero ressaltar uma das partes lá, o pai tá conversando com o filho, né? Não, filho, mas poxa, não é a minha intenção te tratar com diferença, eu não te trato com diferença. Quando eu olho pra você, eu não vejo a sua cor, eu vejo uma criança, eu vejo um ser humano. Bonito isso, né? Porque mas o Randall responde
e fala assim: pai, se você não enxerga a minha cor, então você não me enxerga. Porque o Randall cresceu dentro de uma família só de brancos, dentro de um bairro e de uma escola onde ele era a exceção. E a gente, do meu local de fala, por exemplo, para mim é difícil dimensionar o que é crescer e conviver dentro de locais onde eu sou a exceção. E aí eu já vou parar de falar, vou deixar vocês dois falarem, gente. Isso abre uma discussão muito interessante, Breno, porque principalmente em relação às crianças, se a gente perguntasse: Odaí, quando você descobriu que você era negro? Você tem ideia? Sim. Conta pra gente, porque eu descobri que eu era negra aos 19 anos dentro de uma sala de aula. Quando uma aluna muito mais velha que eu chegou à direção da escola e falou assim que não gostaria de assistir minha aula, pois uma menina negra de cabelos crespos falando pra ela se sentia mal, que ela não gostava. Você descobriu no exercício já da sua profissão? Eu descobri no exercício da minha profissão. Só que naquele momento, quando o diretor dessa escola chegou e veio conversar comigo, falou: olha, aconteceu um fato, e explicou pra mim, eu falei: isso deve ser uma projeção, porque ela é negra, ela não é branca, os filhos dela são negros. Naquele momento eu não liguei, eu fui muito técnica. E aí durante a viagem de volta eu fiquei pensando. E aí eu cheguei em casa e aquilo ali doeu. Houve um sofrimento psíquico. E eu passei a semana inteira engolindo aquilo. E aí eu falei assim: gente, eu realmente sou negra, mas eu, enquanto Thaís, escondo isso. Porque eu comecei a me observar, Breno. Eu vi que eu usava uma base de maquiagem mais clara do que o tom da minha pele. O cabelo que eu usava e uso até hoje por praticidade, é um cabelo liso, ou seja, um cabelo europeu, um cabelo branco. As roupas que eu vestia era de uma apropriação de outra cultura e não, de uma cultura africana da minha cor. Então, eu também exercia, isso de uma forma tão invisível que eu não dava conta. E aí eu me questionei: por que tá doendo? Se realmente eu sou negra. Só que foi naquele momento que eu descobri que eu também tenho conteúdo reprimido, racista, e descobri que eu era negra, porque o tom da minha pele nunca foi uma diferença pra mim. Talvez existam vários mecanismos aí de defesa do ego, sim, mas aquele momento foi um divisor para poder eu começar a enxergar outras pessoas. Mas eu também já estava no exercício da profissão, então foi muito tardio. Eu não experimentei, como muitas pessoas experimentaram, isso na infância, como o exemplo que você deu aqui para a série. E Odaí, quando você descobriu que você era negro? Nossa, história boa essa aí. Thaís, antes de eu até falar sobre isso, eu queria até pensar como é que às vezes se dá esse processo de nós negros não nos vermos como negros. É muito mais interessante para aqueles que nos oprimem, para aqueles que querem conservar, e aí uma palavra política, status quo, conservar os seus direitos, conservar o seu poder, não trazer isso como algo importante e como algo para discutir. Então, é mais fácil deixar o negro achar que ele não é negro, não trazer isso como algo importante. Então, a educação brasileira nos cria como se nós não fôssemos negros, nos cria como se nós fôssemos algo que não sei ainda denominar, algo que não é branco, mas também não é negro.
é aquele que fica tentando ser branco, mas nunca vai conseguir ser. Nunca vai conseguir ser. E por que nunca consegue ser? Porque quando você vai entrar num prédio luxuosíssimo e vai tentar ir subir no elevador principal, eles vão te lembrar que o seu lugar para subir é num elevador de serviço. Nossa. Alguém vai dizer assim, não, mas isso não acontece. Se você for num prédio luxuoso, você vai perceber e vai verificar isso. O Odair percebe que ele é preto quando alguém lembra ele. Ele não se vê preto, é engraçado isso, você traz. Mas eu enquanto criança, meus 5, 6 anos convivendo com as pessoas ali ao redor, os meus ídolos eram ídolos brancos. Eu olhava na televisão, eu vi o Tony Ramos, eu achava que poxa, você é o Tony Ramos. Interessante, se o Tony Ramos é branco. Eu olhava os heróis, sempre heróis brancos. Tem até um comediante que fala sobre os heróis, fala assim, quem vocês conhecem que é um herói que seja negro? Alguém levanta assim, o Batman. Para você ter uma ideia do quanto que a gente entende o que é ser negro. Ou seja, o Batman é uma fantasia, muito pelo contrário, o Batman é um burguês branco. Então o Odair, ele se encontra vendo que ele é negro quando ele vai para uma instituição, e a instituição da escola, que as pessoas costumam dizer que a educação promove a melhora, promove o crescimento do outro, e muitas vezes ela simplesmente mantém o que as pessoas querem que mantenha. Então o Odair vai para uma instituição que é uma escola, e lá na escola ele tem 2 pessoas que são negras, no meio de 30 e poucos alunos, e desses 2 a gente não tem nome. Pra você ter uma ideia, eu não lembro do nome desse menino preto. Às vezes ele faltava mais do que eu. E o Odair, que achava que era branco, e que andava com os meninos brancos achando que era branco, na escola já não são os amigos dele. Na escola são outros que não conhecem e que não andam com o Odair. O Odair é aquele que senta lá no cantinho e que tenta ser invisível, porque a gente é invisível. E aí, quando o Odair passa por momentos onde, e sempre vai ter, de meninos brigando, implicando, aí um começa. Macaco, beiçudo, chimpanzé, Pelezinho. E aí aquela criança que tem 7, 8 anos começa a perceber que aquilo ali está estranho. E aí ele começa a olhar no espelho e ver que tem alguma coisa diferente nele. Ele não é branco. Ele começa a ver que os lábios dele são mais acentuados do que do outro colega. Ele começa a ver que o cabelo dele não é do mesmo jeito que do outro colega. E olha que o meu cabelo é um pouco menos cacheado, menos ondulado. E aí não é cabelo ruim, tá, gente? E ninguém tem cabelo ruim, porque o cabelo não é maldoso, ele não tem intenção. Mas o Odair, ele descobre que ali ele é negro, quando ele sofre as agressões verbais, quando ele é separado dos outros, quando ele fica pedindo para ir ao banheiro e a professora não escuta, quando ele faz xixi na calça, porque de tanto que ele pediu para ir no banheiro, e ele não é escutado, porque ele ali na sala ele é invisível. Ali ele começa a perceber que ele é negro, ou que ele não é branco. E dali para frente ele começa percebendo na pele, na raiz, dentro de várias situações extremamente preconceituosas, que ele já não é mais branco. Na cabeça dele, ele acreditava que ele era branco até os 6 anos de idade, quando ele vai para a instituição, uma instituição social, que é a instituição da escola, ali ele percebe que ele é preto. E é forte isso, né? Você perceber assim, o mundo te mostra o que você é, quem você é. E a partir daquele momento, tudo muda, né? Tudo muda. A sua identidade é escancarada para você. No momento que muitas vezes você não foi preparado pela sua família, não se percebia como essa identidade que te destacava. E aí, essa que é a questão.
porque no meio de brancos, né, o negro ele vai ser o destaque, mas muitas vezes não é o destaque por algo que vão considerar bom, porque existe toda essa estrutura racista que vai te colocar num lugar, olha, você tá aqui, mas não é bem aqui que é o seu lugar, sabe? E é aquela coisa, né? Uma amiga minha, ela compartilhou comigo uma vez, assim, Breno, é muito estranho às vezes, e eu vou expressar pra você, mas eu sei que pra você vai ser muito difícil de imaginar, mas imagina que pra todo lugar que você vai, você se sente um penetra. Uhum. A ideia é essa. Como se tipo, olha, a gente tá deixando você ficar aqui, né? Mas é o assim. grupo caridoso que tá permitindo que você fique ali naquele espaço. Exato. E a gente não dimensiona como que isso fere. E como que essa afetividade vai chegar pra gente até mesmo dentro dos nossos relacionamentos. Um outro conhecido meu, ele é um homem gay. E ele foi relatar de um dos primeiros relacionamentos que ele teve, né, com outro garoto. E assim, ele namorou com um garoto branco por um tempo. E ele falava assim, Breno, era muito estranho porque eu gostava muito daquele garoto, gostava muito daquele menino. Só que pra mim era desconfortável sair com ele. Porque a gente saía e ele me levava para os lugares onde as únicas pessoas parecidas comigo eram as pessoas que estavam trabalhando nesses lugares. Estavam trabalhando para servir a gente. Então, aquilo ali me colocava numa situação, me feria de uma forma que para mim ainda é difícil de explicar. E aí, quando você sai, né, a gente, em situação normal, você sai para qualquer noite, para qualquer balada. Quantos são os negros que estão se divertindo e quantos são os negros que estão trabalhando naquela noitada, né? Isso já te coloca numa posição segregatória, gente. Se existem certos lugares em que você vai, você sabe que vai encontrar mais pessoas brancas, e outros lugares que você vai, sabe que vai encontrar mais pessoas negras, existe segregação. É velado? Beleza, mas existe. Se eu vou numa faculdade de medicina e eu não encontro nenhum negro, existe segregação, né? Agora, se eu vou numa periferia, eu encontro a maioria, ou numa penitenciária, por causa de um sistema que condena e que prende cada vez mais meninos e meninas negras, né? É muito complicado, existe essa segregação. E isso precisa entrar, toda essa noção precisa entrar com a gente, dentro do consultório. Senão, não tem condições de levar a clínica para uma pessoa e levar essa escuta para uma pessoa que passa por essas vivências, né? É engraçado, Breno, quando nós vamos trabalhar um sintoma dentro do consultório, nós vamos enxergar o indivíduo, né, como um todo, com sua particularidade, aquilo que ele traz, mas realmente o tom da pele, o ser negro, tem uma ênfase muito grande. Quando o Odair coloca que aos 6 anos de idade ele descobriu que ele era preto, que ele se sentiu deslocado e ele tentava se enturmar, né, com os outros colegas, com um tom de pele diferente. E aí, de acordo com a nossa história, o negro, ele serve. Então, nós sim, negros, já temos um complexo de inferioridade relacionado à nossa cultura, né, que é a nossa construção. Agora imagine só, aquela criança de 6 anos que já tem todos os seus mecanismos, né, de inferioridade, de libido, que é a estrutura psíquica, né, o nosso aparelho psíquico tem libidos assim, com mais o social, na tentativa de agradar o outro. Então, desde 6 anos, eu vou tentar agradar o outro. E aí chega o meu paciente negro no consultório, com baixa autoestima, e enquanto psicanalista, eu vou tentar igualar a sua autoestima com o de um branco. E a gente não olha o contexto histórico. Então, existe uma intensidade e uma quantidade de energia libidinal muito acentuada
na pele negra. Então, olha, de 6 anos, hoje não vou revelar não, né, mas Odaí deve ter uns 32 anos, no máximo, por aí. Ele tem 34. Por aí, vivendo com isso. Mas isso recalcado, por quê? Como um ser, né, na sociedade, ele precisa construir. Então, Odaí se formou, Odaí trabalhou, constituiu uma família, mas e aquelas vivências? Aonde está? Foi embora? Foi esquecida? Não, ainda está nesse indivíduo. E como trabalhar isso na clínica, que é uma das grandes questões, né, da psicanálise? Ela nos atravessa, né? Isso precisa nos atravessar. E o recalque, inclusive, ele pode acabar se manifestando um pouquinho em forma de negação, porque a gente vai encontrar aquele homem, aquela mulher negra, que vai afirmar, não, mas o racismo nunca me incomodou. Não, mas eu nunca passei uma situação que eu me considere como realmente tendo sido alvo de racismo. Eu acho que é muito... E aí é o nome que separa as pessoas com alguma consciência. E aí eu sinto muito, tá? Se você tá ouvindo a gente, você usa esse nome. Das outras pessoas que ainda precisam estudar e ter um pouco mais de empatia. Mas elas vão falar que é muito mimimi. Tá bom? Então é isso, gente. Odaí, como que cai pra você essa questão assim? A Thaís tocou no ponto da autoestima. E eu queria que, se você pudesse, contasse um pouco pra nós como que você enxerga isso. O que é autoestima pra você? E existiu algum momento na sua vida em que você se considerou realmente tomando posse dessa autoestima? Então, interessante a questão de tentar fazer esse link com a psicanálise, porque você vai ter ali, enquanto criança, a formação do ego, né? E a partir dali, ele vai ter um boom para vivenciar. Então, dependendo como é que ele forma, as referências que ele visualiza, que ele traz, que ele acredita, que ele ama ou que ele odeia, vai fazer parte desse mundo que ele vai trilhar. Então vamos pegar, por exemplo, a minha vida. O Odaí, que começa a ter esse caminho ali dos 6 anos, que teoricamente tem um ego formado, mas é um ego formado não negro, um ego formado ainda achando que é branco, e aí começa a ter esse conflito ali. Ele vai ter em primeira mão uma atitude de repreensão, em primeira mão uma atitude de se esconder, de se reprimir. Então ele vai ali até os seus 14, 15, 16, 17 anos, pensando que não tem direito a lugares. E o que você trouxe, Breno, com o exemplo que a sua amiga fala, é muito isso. Parece que a gente não é dali, alguém está dando uma permissão para a gente. Isso dentro da própria religião, nos meios religiosos que a gente frequentava, parece que as pessoas, quando me chamavam para uma festa, para uma reunião, parece que eles estavam tipo, estamos fazendo uma caridade, estamos convidando aqui esse menino negro aqui para participar. E aí você percebe que era uma caridade sim, uma caridade cotista, porque a cada 10 você podia ter um negro, não era nem 30%. A cada 10 tinha um negro, né? Então, era mais ou menos isso. A gente meio que... E aí tem um outro processo que é interessante, que a gente, enquanto educado no Brasil, um negro educado no Brasil, quanto mais você fugir da sua cor, mais benécias você vai ter. Então, por exemplo, um negro que tenta tirar um pouco o tom da pele, ou tentar se aproximar cada vez mais do branco, ou usar roupas que vai assemelhá-lo mais ao branco, fugir, por exemplo, de religiões matrizes africanas, namorar uma branca. Uhum. Se você namora uma branca, é como se você garantisse um passaporte para você viver nessa sociedade branca, você viver na sociedade brasileira, você ser benquisto. Então, namorar uma branca é alguma conquista naquele momento. E a mesma coisa de uma negra quando namora um branco. Ali ela começa a ser aceita,
de alguma forma. O Odair ele só vai se tocar, vai deixar de ser aquela criança que só apanha. E eu digo criança porque mesmo o Odair com 20 anos ainda era criança, porque não tinha vontade ou até mesmo coragem de enfrentar tudo isso. Ele achava que esse era um mundo posto e que não havia como brigar por isso. Você via na televisão, na Globo, nos outros canais, representantes de heróis, de personagens principais, sempre brancos. Você via nos seus brinquedos, sempre brancos. E aí, em 2010 ou 2012, por aí, tem um movimento chamado 100% Negro, que algumas pessoas discutiram muito, falaram, nossa, mas são radicais. É a partir dali do 100% Negro que eu vou à Vitória, pego aquela camisa visto e participo de discussões raciais, que eu me encontro e me apodero desse meu falo que estava escondido, de um falo negro, diz assim, não, eu sou negro, eu sou forte, eu sou belo, eu sou bonito, eu sou capaz. E aí quando as pessoas me falam, eu discuto e digo, não, eu sou preto, eu sou negro sim. Porque enquanto isso, a gente gostava de ser chamado marrom bombom. A gente adorava. Você é moreninho. Nossa, aí, moreninho o moreninho é para você fugir de ser negro. Ô meu filho, você não é preto não, meu filho, você é moreninho, você é chocolate. Como se ser preto é uma coisa muito ruim, então vamos diminuir um pouco esse sofrimento seu e vou te chamar de moreninho de chocolate. Veja como é que toda essa carga vai. Hoje, numa aula, uma das alunas fala assim, não, eu me entendo, eu sei como é que é isso, que a minha mãe, ela é mulata. E aí ela vai falando, depois eu falo assim, meu amor, mulata é filha de mula. Você sabe por que as pessoas chamavam os outros de mulatos? Sabe o que é uma mula? Mula é um cruzamento de um jumento com uma égua. Quem é um jumento? É um branco que errou ao se deitar com uma preta. E aí nasce algo que não deveria ter nascido, que é o mulato, que é um menino misturado. Então, e aí com muito afeto eu digo assim, olha, eu sei que você não teve essa intenção. Eu sei que você nem sabia disso. Mas é interessante que não é que a gente se aproprie dessas questões que estão postas aí e que muitas pessoas, e aí o Breno é muito feliz quando ele fala assim, do mimimi. É mimimi sempre para o outro que está numa situação confortável. Para quem está desconfortável, é uma questão importante. Para quem está na situação muito confortável, é mimimi. Uma mulher, quando traz discussões sobre a importância delas e contra o machismo, é mimimi. O homoafetivo, quando traz discussões e o hétero na sua posição confortável, ele diz, é mimimi. E aquele que não é preto, não é pardo, quando vê essas discussões, ele diz, isso é mimimi. E isso é realmente muito complicado. E uma coisa que você pontuou é realmente assim, você falou do exemplo da mulata, né? Do mulato, mulata, enfim. E existem essas expressões que elas são racistas, né? E que fazem parte do nosso vocabulário aí no dia a dia. E aí, beleza. Breno, show. Eu não sabia que era racista e eu falo. Mas aí agora vocês explicaram, por exemplo, e eu sei que agora é uma expressão racista, né? Falar mulato é porque remete a cruzamento de jumento com égua, né? E que isso é uma coisa ruim e que pode ser uma coisa ofensiva. Beleza. Agora que eu sei disso, a partir do momento que eu continuo falando, eu tô sendo racista. Porque eu sei disso. Eu sei o que representa. Né? Uma amiga minha, inclusive a Ellen Cardoso, mandando um beijo pra você se você for ver esse episódio, tá, meu amor? Beijo. Ela me ensinou uma vez que perto dela eu falei brincando, falei assim normalmente, que eu já falava, tipo, não sei o que, não fala assim comigo não, fala assim comigo não, que eu não sou suas niggas. E aí ela veio aqui, a Ellen, como sempre, muito perfeita, muito carinhosa, e ela sentou pra me explicar. Então, meu amor, olha só, sabe de onde que vem essa expressão? De falar que eu não sou suas niggas? Existiam as esposas dos senhores de engenho, né? Casadas, as mulheres, as madames, e existiam as negras escravas.
quando esses maridos maltratavam ou queriam crescer para cima das esposas, das mulheres de engenho, elas falavam assim, ó, comigo não, isso você pode fazer com as suas negas, mas eu não sou suas negas. Então já colocava esse local de diferenciação e inferiorização absurda, porque beleza, ó, com as negras escravas, tudo bem, com as tuas negas, e aí o tuas negas é nesse intuito de propriedade mesmo, porque você comprava os seus escravos, né? E aí tuas negas você pode, comigo não. E aí beleza, olha só, agora eu sei do contexto histórico dessa expressão. A partir desse momento que eu sei, a partir do momento que você ouvinte sabe a origem racista dessa expressão e continua perpetuando, eu sinto muito. Mas se você fala com essa consciência, você está sendo racista sim. Né? Antes de saber, beleza, você não sabia, show. É perdoável? Perdoável, apenas. Né? Não compreensível nem tanto. Mas a partir do momento que você sabe, beleza. Igual, você foi feito nas coxas. Não foi feito nas coxas, vocês sabem, né? Também, né? Então, assim, é complicado isso, sabe? Não dá pra eu continuar perpetuando. E você falou, Odaí, de uma coisa assim, que eu fiquei me segurando aqui, fiquei isso, da importância dessa apropriação do nome, assim, como motivo de orgulho. Durante muito tempo eu cresci também numa época em que você falava preto para ofender. E a gente vê esse movimento, assim, essa inversão, digamos assim, muito positiva, porque o preto é um motivo de orgulho. Você é moreninho? Não. Sou preto. Né? É afrodescendente? Não. Preto. Sabe? Como questão identitária mesmo. Isso dentro da comunidade LGBT, pra gente, funciona também, né? Que usava-se o viado pra xingar. E aí, hoje em dia, a gente fica, não, beleza, é isso aí, cara, eu sou viado mesmo. Sou viado aqui, ó. Tá tatuado aqui, ó, viado. Tá ofendendo ninguém, não. Então tem essa apropriação também, porque aí você tira o poder do opressor de te ofender. Você se apropria daquilo como parte da sua identidade, né? Isso é muito, 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 muito legal. É legal também quando o Odaí traz que quando ele vestiu a camisa, ele pegou um falo. Normalmente o falo, ele é passado. E quem que passou o falo? Então é isso que a gente precisa discutir, né? Que realmente o preto precisa se unir, porque é um preto que passa o falo para o outro. Porque com o branco nós vamos em busca da aprovação. Então quem é que precisa me orientar, me educar sobre o tom da minha pele, como eu vou me portar na sociedade, como realmente eu vou vestir, né, essa camisa, vou olhar minha identidade? É o preto. É a minha mãe que é preta, é o meu pai que é preto, mas as orientações que nós temos, né, de acordo com os nossos estudos, meu filho, você se coloca no seu lugar. Meu filho, você vai sair à noite, sai com uma identidade no bolso, porque você é preto e as pessoas vão te olhar estranho, né? Cadê a voz do preto? A gente não questiona isso. Antes mesmo da gente começar o podcast, nós iríamos falar, né, sobre as raças, onde Freud traz a questão, né, judia, e Odaí falou assim, por que nós não falamos sobre um psicanalista preto? E eu falei, me dá um exemplo de um. Foi mesmo? E aí foi o exemplo que a gente quer, foi o momento que a gente ficou assim, caramba. O Odaí chegou a pesquisar, viu? Eu vi, então, e aí a questão não temos, né, como referência, né, e aí a gente não discute, então, a gente não tem exemplo, e aí a gente não discute. É interessante, o Thaís, você traz esse exemplo, e o Breno lembra da questão do movimento LGBT, e o quanto que essas lutas de grupos é tão importante. E ao mesmo tempo é importante ressaltar que nessas lutas entre esses grupos também há a importância que cada um tenha a sua individualidade. Eu lembro de um camarada que dá um exemplo muito bacana, que ele fala que após a Revolução Industrial tem um movimento feminista,
onde as mulheres queimam sutiãs. Que lindo isso! Só que as mulheres brancas saem e ganham aumento de salário e ganham a sua valorização. As mulheres negras estão lá varrendo as cinzas dos sutiãs queimados. Nossa, que forte isso, cara. Né? E aí você pega também no exemplo da República do Brasil, quando as pessoas... a gente vivia num regime imperialista, de monarquia, e aí tem a questão da república, e aí, opa, libertou o povo agora vive numa república. Que povo? Porque quem vive na república são os brancos. Os negros continuam vivendo no seu local, na sua insignificância, ainda assim, varrendo e limpando as latrinas dos brancos. Então, quanto que é importante, sim, essa coisa desse passar o falo, o quanto que é importante, porque o Odair criança, hoje, seria diferente. Porque hoje a gente começa a ter guerreiros simbólicos e com visibilidade, isso é muito importante, para a gente poder se esmerar. Mesmo que ainda sejam poucos, eu acho que ainda são poucos, mas você consegue, hoje, por exemplo, ir ao cinema e assistir um filme do Adão Negro. Você consegue assistir um filme do Pantera Negra. Wakanda Forever. Então você tem aí espelhos que estão te passando falo, como diz a Thaís, para você se empoderar. Só que antes você não tinha. Então você tinha uma conquista, por exemplo, de mulheres que conseguiram vencer suas barreiras, naquela época, que ainda não conseguiram completamente, mas que fazem movimento, mas esse movimento não é para todos, é para as mulheres brancas. O regime do Brasil, que era imperialista, se torna monarquista e se torna republicano, não é para todos, é para os homens brancos, e dessa forma. Então é importante que cada uma dessas lutas e guerras, que tenham batalhas que têm que ser travadas, mas que a gente tem que observar que cada um tem a sua importância e o seu significado, até mesmo nas suas diferenças, né? Então, quando alguém fala assim, nossa, mas eu vi a pessoa sofrendo, a minha dor, no banco da psicanálise a gente vê muito isso. Daí eu vi a pessoa sofrendo tanto, mas eu vejo que a minha dor não tem significado. Eu falei, não, sua dor tem muito significado. A sua dor não é menor nem maior. A sua dor é diferente. É única, né? É única. E assim, existe todo um sistema, toda uma maré que vai levar a pessoa negra, muitas vezes, a realmente desprezar quem ela é, desprezar os sentimentos dela e muitas vezes ter vergonha de quem ela é. E como que é significativo essa tomada de fala, né, igual vocês colocaram, de uma maneira muito brilhante, porque é a partir desse momento que a criança negra e a pessoa negra começa a ser ensinada e aprender a ter orgulho de quem ela é, da sua identidade, do seu povo, da sua ancestralidade, que é uma palavra que está cada vez mais em voga, né? Então, olha como que é magnífico hoje uma criança negra, desde 2018, poder ir para o cinema e assistir um filme como o filme do Pantera Negra, que não é só pela questão do protagonista ser um homem negro, ser um super-herói negro, não é isso, né? Mas do filme abordar toda a questão da cultura africana, a ancestralidade ali, sabe? Uma coisa que atravessa a identidade mesmo de um povo, e uma identidade que foi apagada há 500 anos atrás, uma identidade que vem sendo apagada, né? E aí a diferença, todas as vezes que o negro, a pessoa negra, e principalmente a mulher negra, ela toma esse falo, ela toma o seu lugar como identidade, ela se coloca como uma pessoa que tem ali o seu vigor, a sua significação, o sistema opressor vai se revoltar, vai sofrer uma revolta, vai haver indignação. Por isso que não existe revolta silenciosa quando se trata da luta contra o racismo.
né? A gente vai ver exemplo atrás de exemplo, né? Agora, no ano passado, eu acho, a Disney anunciou a Mulher Negra, a Ariel Negra. E, cara, as pessoas ficaram assim, meu Deus, não pode, não sei o que. E a gente vê essa história repetida. Eu tô mais inserido dentro da comunidade nerd. E aí, assim, isso há tempos atrás também, acho que 2017, quando foram lançar a série dos Titãs, que existe um grupo dos quadrinhos chamado Jovens Titãs, de alguns heróis, e aí existe uma alienígena, uma heroína alienígena, que é a Estelar. Isso. No desenho a pele dela era laranja. Isso. Gente, o personagem tem uma pele de cor laranja. E aí escalaram uma atriz negra para fazer a Estelar. Isso. E teve gente reclamando. Fala, cara, é um personagem que nem existe de verdade, para! Entendeu? E o personagem nem é branco, o personagem é laranja. Então, meu Deus, do que você está reclamando? Mas esse movimento a gente vai ver, né, sempre nos quadrinhos, porque agora a gente tem um Homem-Aranha negro, o Miles Morales, né? A gente tem a Estelar, que está escalada ali como atriz negra, vai ter uma Ariel, né, também negra. E são personagens, gente, que cumprem um papel primordial. Porque a gente que é branco, eu cresci. Cara, eu cresci podendo me identificar com um monte de personagem. De Homem-Aranha a Capitão América, a qualquer outro personagem. Mas é diferente uma pessoa negra poder olhar pra TV, né? E aí você não sabe falar melhor que eu, né? E, cara, olha lá, podia ser eu. Isso é muito diferente. Engraçado que você fala, e o exemplo que eu trouxe lá no início, eu queria ser o Tony Ramos. Gente, para quem não o podcast está aqui, para quem não está vendo a imagem, para quem não acessa, não sei se o Breno vai disponibilizar a imagem, mas o daí aqui é preto retinto, sabe? Assim, não chega a ser um angolano, mas é um Odaí preto retinto. Então, imagina um menino negrinho querendo ser o Tony Ramos. E quando pensa em herói, esse menino querendo ser o Peter Parker. E o Peter Parker sempre foi branco. Então, assim, a falta de referência, que enquanto a gente não tinha, é tão importante. Agora, Breno, se você me permite, eu queria, eu não sei como é que está a questão do tempo, mas eu queria trazer, até mesmo por questão de representatividade, o que as pessoas não entendem, que mesmo se tornando lei, elas nem sempre funcionam, o fato de ser lei. Então eu queria trazer, por exemplo, a lei do ventre livre, da lei da Lei Áurea, quando as pessoas batem palma, acham que a gente tem que agradecer, que tem que comemorar, Princesa Isabel Heroína. Nossa. E eles não sabem que a Lei Áurea foi justamente um marco onde os pretos escravos trabalhavam nas fazendas, na colheita, e eles passam a ser livres, e os homens brancos não aceitam trabalhar com animais livres. Então ele prefere os italianos, que podem ser empregados, e os negros não vão mais trabalhar na lavoura, eles vão trabalhar à margem das capitais, limpando latrina, sendo engraxate, e daí vem essas profissões que a gente tem até hoje, que são predominantemente para pessoas negras, que é a empregada doméstica, o cara que vai catar teu lixo, o outro que vai fazer a limpeza da tua casa e por aí vai. O quanto que isso ainda até hoje, e lá na Lei Áurea, diferente de todo trabalhador quando é mandado embora do emprego, ele recebe 13º, ele recebe todas as garantias, seguro-desemprego, abono. Os negros não receberam nada. O máximo que eles poderiam fazer é montar as favelas que eram próximas das cidades para poder se deslocar, para poder trabalhar e continuar servindo ao homem branco. E aí a gente tem atualmente, não tão atualmente, um pouco mais atual, que é a lei de diretriz de educação básica, em 2003, onde fala que deveria ser inserido o conhecimento de afrodescendentes, conhecimento de africanidade nas escolas. 2003. Estamos em 2022
E eu pergunto a você, ouvinte, que segue aí o podcast do Breno e da Thaís, pergunto a você, cita para mim os países que você conhece da Europa. Eu tenho certeza que você vai conseguir falar mais de 10. Cita para mim agora os países que você conhece do continente africano. Eu tenho certeza que você não vai chegar nem a 4. Por que será? Uma pessoa falou assim, mas na África tem muitas cidades conhecidas. E eu digo, não, a África não é um país. A África é um continente. A África é um continente cheio de países, igual a Europa. Veja a quantidade de... mas na educação infantil a gente não está preocupado em discutir a questão de racismo ou de identidade cultural, porque todos são iguais, todos são humanos. Gente, essa discussão não vai resolver o problema das pessoas que estão sofrendo pela questão da desigualdade. Tentar encarar todo mundo como ser humano não é solução para o problema, é apenas se esconder dele. Quando você educa na escola, você vai numa reunião de pais e no muro da escola você vê os desenhinhos montados e são de 10 desenhos, crianças todas brancas, você tem 1 ou 2 crianças negras. Sendo que no país Brasil, 53% são pessoas negras. Por que na escola você tem figuras, a maioria branca, e você tem 2 ou 3 negrinhos ali apenas para representar? Quando você vai discutir, quando você vai fazer alguma apresentação de trabalho escolar, você apresenta vários trabalhos eurocêntricos e você não tem um trabalho, por exemplo, da boneca Baionê. Pouquíssimas pessoas conhecem. E o que é uma boneca Baionê? Você não sabe, não é isso? Por que você não sabe? Mas deveria saber. Desde 2003, deveria ser ensinado nas escolas. E é uma bonequinha simples de fazer e que, junto com a cultura de criá-la e fazer com que a criança construa sua própria boneca, ela vai aprendendo a cultura africana e vai se ligando às suas raízes. Alguém vai dizer assim, você não é africano, você é brasileiro. Eu sou tudo. A África, eu não estou na África, mas a África está em mim. Está na sua história, né? Está na minha história, está no meu sangue, está na minha raiz. E aí é muito importante a gente saber o local, nosso local, gente, como branco, de não se apropriar dessas coisas. Num momento desse, eu não poderia falar, não, mas a África está na nossa história, está na história de todos nós. Eu querer me apropriar da parte boa é muito bonito, né? Eu querer depois colocar uma roupa tipicamente do povo negro, fazer dread, fazer trancinha, é muito bonito. Mas eu não experiencio na pele as outras intempéries do que é ser negro, né? Então a gente precisa saber se retirar nessa hora. A questão de como essa história, né, a África atravessa, é muito mais deles, é muito mais de vocês, sabe? E precisa continuar sendo. Porque eu vou querer mais o quê? Tem toda uma história europeia que me favorece, com quem eu posso me identificar. Eu cresci na adolescência podendo sonhar em ir para Hogwarts, que era o mundo de Harry Potter, que eram os filmes onde no elenco inteiro tem uma pessoa negra, sabe? Nossa. Mas em 2018 para cá, crianças podem sonhar em ir para Wakanda. Que louco, Então, isso que eu sempre tive, de repente está começando a acontecer agora, né? Para as outras crianças. Então, assim, é o espaço de vocês, né? E precisa continuar sendo. Como que tá a questão do tempo aí, Thaís? 50, vamos finalizar. Vamos finalizar. Antes vocês estão pensando em finalizar, só a importância, quando o Breno fala sobre Harry Potter e ele fala de Wakanda, Wakanda é talvez hoje, nessa última década, talvez o melhor exemplo dessa representatividade, porque representa uma cultura negra, mas não sabe, de sofrimento, mas de tecnologia, de avanço, de um país onde os outros países, quem assistiu o filme, estão pedindo ajuda para Wakanda, porque o Wakanda é um país super desenvolvido. Então é algo que traz para a gente que é um povo negro
que a gente pode bater palma, que a gente pode exaltar. Não está naquele lugar pequeno de empregado, de servidão, de sofrimento, de tristeza, da miséria, mas um lugar de luxo, de apoderamento, de desejo, de força. De beleza. De beleza. Cara, o filme é lindo. O filme é lindo. Você já viu o segundo filme? É um segundo não. Wakanda. Lógico, eu já vi já. Primeira semana já vi. Então, meu Deus do céu. Bom, Thaís, prossiga com a finalização, porque eu também já tô emocionado aqui já. Então, gente, quando nós decidimos, né, falar sobre esse assunto, e a gente vai pesquisar alguns temas na internet, a gente vê que existe muito o sofrimento, né, do negro, o sofrimento da negritude. E existe um lado psíquico, né, que é muito grande. E dentro do nosso consultório nós vamos não tratar o racismo, mas o que aquele indivíduo fala sobre o racismo, né? Porque é muito difícil a gente combater esse racismo social. É legal que a gente veja que nós, né, conseguimos passar um conteúdo, mas enquanto profissional o que o racismo fez com a Thaís? O que o preconceito fez com o Odair? É esse sofrimento que a clínica psicanalítica ela pode ter um efeito muito bom. É o que pode ser ali analisado, ser ali tratado, né? E resignificar não só uma questão cultural, mas resignificar aquele indivíduo, aqueles afetos que foram reprimidos, o que é meu enquanto Thaís, o que é do outro, o que é da sociedade, para poder que aquele indivíduo possa se ver como inteiro, se ver como alguém. Não, ele é preto, ele é negro, ele é gente, como o Odair colocou assim, eu não estou na África, mas a África está em mim. Então que o indivíduo ele possa se ver além das suas capacidades e também além da sua cor. Mas de Montana que ele fala, eu sou isso, eu posso vestir a minha camisa e eu posso ser algo além dos olhos daqueles que me veem. Então eu agradeço, né, a oportunidade de estar falando aqui novamente. Existe uma outra parte desse tema que, enquanto os meninos estavam falando aqui, eu fui olhando o que me feriu enquanto negra, mas o que me feriu enquanto uma mulher preta, porque vai além de uma cultura de estupro, vai entre a mulher que ela é inferiorizada, né, numa sociedade machista, mas a mulher negra sofre. Então isso são outros temas que a gente vai tratar ainda, né, um dia no nosso podcast, no nosso Instagram, que sempre está aberto, né, para perguntas, e que você, ouvinte, né, você também que vai estar assistindo aí o nosso vídeo, possa abrir um espaço de diálogo, não só dentro das universidades, mas dentro da sua casa, com seu filho de 2, 3, 4, 5, 6 anos, que é a partir dessa idade que existe uma formação da personalidade do indivíduo. E crescer uma criança não empoderada, não, porque eu acho que essa palavra ainda vem lá atrás, mas uma criança forte, firme das suas convicções, é nossa obrigação enquanto adulto, eu enquanto mulher negra, passar isso, né, para os meus filhos, os meus sobrinhos, mostrar o que é a realidade, qual foi a realidade. Então, agradeço, né, a disponibilidade do meu colega de trabalho, meu parceiro de profissão, Odair, por compartilhar a sua vivência, porque falar sobre a psicanálise é abrir o consultório. É impossível a gente não se colocar, né, porque é falar da mente humana. Então eu agradeço você e meu amigo Breno pela gentileza, pela perspicaz de saber aonde está nesse lugar. Você viu quantas vezes ele colocou, esse não é o meu lugar de fala? E isso é muito importante pra gente, porque ele abre um espaço e fala, olha aqui minha filha, isso daqui é pra você. Você vai lá e você fala
aqui você tem um palco. Isso é muito importante pra gente, né? Obrigado, Daí. Obrigado, Breno. Thaís, só enaltecer primeiro a sua fala, que eu acho que é muito importante, da fala da mulher negra. Eu acho que tem muita coisa, eu acho que é um outro podcast para vocês abrirem, que é uma outra situação, principalmente violência doméstica, que a mulher negra sofre muito mais. Mas eu queria também falar do posicionamento do Breno e dizer que, para vocês que estão escutando, essa luta não é só do negro. É lógico que eu acho muito bonito quando o Breno fala assim, é difícil a gente se colocar, mas a gente nem pede para você se colocar, a gente pede sempre só para você colaborar, para você ser antirracista, para quando você escutar uma outra pessoa chamando a outra de preto fedido, você chamar a polícia e dizer, tá cometendo racismo aqui, tá tendo preconceito racial aqui, não se calar, é só isso. Exato, não basta não ser racista, né? Tem que ser antirracista, tem que ter uma postura ativa nessa luta. E cabe a todos nós, né, Breno? A todos nós, brancos, pretos, mulheres, índios, pardos. Se a gente quer uma sociedade melhor, tem que fazer isso. Gente, obrigado a você que ouviu a gente, ou que assistiu a gente até aqui, acompanhou a gente até o final, que acompanha a produção aqui do Psicopapo. Quero te agradecer, você incentiva muito a gente. E que hoje, possa ter ficado um pouquinho mais de aprendizado para todos nós. Eu adorei a nossa troca. Obrigado, gente. Obrigado, Daí, por você ter vindo. E é isso, gente. Esperamos, então, todos vocês no próximo episódio do Psicopapo.